Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Repita comigo: brecha alguma. Só as mulheres: brecha alguma. Só os homens: brecha alguma. Só os solteiros: brecha alguma. Credo. Por isso que vocês não casaram ainda. Vamos lá. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conhecei que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim. Portanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque
todos os domingos, o Senhor nos permite estar nesse lugar para sermos alimentados, e que hoje não seja diferente, que o Senhor nos alimente o nosso espírito, a nossa alma, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Irmãos, eu quero aconselhar vocês que vocês leiam todo o livro de Neemias. Alguns capítulos, se possível, leia hoje, para você compreender com exatidão o que Deus quer falar com você aqui, o que Deus vai falar com você aqui, em nome de Jesus. Mas nós estamos diante de uma passagem que tem uma importância muito significativa nas Escrituras Sagradas. Neemias está diante de um projeto de Deus, de um plano de Deus na vida dele. Nós lemos o livro de Neemias e o livro de Esdras. O original da Bíblia, Neemias e Esdras, era um livro só. E esse livro tem 3 personagens muito importantes: Zorobabel, Esdras e o Neemias. Cada um teve uma função específica na volta do exílio, voltando para Jerusalém. Os babilônios tinham invadido Jerusalém, destruído Jerusalém, e agora esses 3 homens se colocam à disposição de Deus para restaurarem aquilo que havia sido destruído. Zorobabel é responsável pela restauração do templo. Esdras é aquele que vem para trazer o povo de volta para as Escrituras, para a Torá. E Neemias é aquele que fica responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram derrubados, suas portas foram queimadas. Toda grande cidade naquela época tinha grandes muros. Muro representava força e estabilidade. Não existia uma grande cidade sem um grande exército e também sem grandes muros. Em período de guerra, os exércitos saíam à batalha, mas as cidades também estavam protegidas pelos seus grandes muros. E aquilo que era sinônimo de proteção, de força, agora está no chão. Os muros de Jerusalém caíram, foram destruídos, e Neemias retorna do exílio, agora já não mais pelo governo da Babilônia, mas pelo governo persa, que liderava naquele período, através do rei Artaxerxes, do qual Neemias era copeiro. Copeiro era uma função muito importante naquela época. Entre outras coisas, o copeiro, ele experimentava a comida que seria entregue ao rei. Muitos reis morreram envenenados, por isso que o copeiro tinha essa função. Antes do alimento chegar ao rei, ele experimentava, porque se tivesse envenenado,
ele dançava. Mas o copeiro também poderia até envenenar o rei. A profissão, a função de copeiro, era uma função de extrema confiança. De extrema confiança. E um belo dia Neemias chega diante do rei Artaxerxes, e o rei percebe, ouvimos há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre isso aqui. O rei percebe o semblante de Neemias triste, abatido. E o rei pergunta: mas o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi assim. A Bíblia diz que Neemias faz uma oração relâmpago. Para abrir um parênteses aqui, orar antes de falar qualquer coisa, de resolver qualquer assunto, significa depender de Deus. Billy Graham dizia que orar antes é dependência, orar depois é gratidão, orar em todo tempo é comunhão. Neemias era tão dependente, e a Bíblia deixa de uma forma muito explícita, ele fez uma oração rápida, mas ele, Deus, me dá direção. Mesmo que seja longa ou rápida, mas aquele que é dependente sempre vai consultar a Deus, diante de qualquer situação que seja. E ele diz: meu rei, olha, eu estou assim porque a minha terra está destruída, o meu povo foi destruído, e eu queria muito voltar lá. Eu queria muito voltar lá, eu queria muito ajudar, eu queria muito contribuir. Diante disso, o rei Artaxerxes permite que Neemias volte e reconstrua os muros de Jerusalém. Traga de volta para Jerusalém a força e a estabilidade que aquele povo precisava. Irmãos, eu quero, através dessa passagem, trazer um paralelo aqui. Aqui nesse mundo, aqui nessa terra, o que mais nos dá força e estabilidade a não ser a nossa família? A nossa família é o que nós temos de mais importante depois dele. Então, se existe algo que nos fortalece e nos dá estabilidade, é a nossa família. Ao contrário, também é verdadeiro. Se existe algo que nos enfraquece e que nos deixa instáveis, pode vir através da nossa família. Diante de conflitos familiares, de desafios familiares, quantas vezes nós nos pegamos sem força? Porque nós enfrentamos qualquer inimigo lá fora, mas quando o inimigo está dentro de casa, ou quando o inimigo se levanta contra a nossa casa, muitas vezes nos pegamos sem forças. E é exatamente isso que Deus quer nos devolver hoje: motivação, força e estabilidade. A motivação de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém foi fundamental diante da grande obra que ele tinha para fazer. Porque em todo o tempo, profetas, governadores, homens como Tobias e Sambalate, tentaram tirar o foco de Neemias da obra que ele tinha para realizar. Tentaram tirar os olhos de Neemias, tentaram desanimar Neemias. Em todo tempo você vai ler o livro de Neemias e você vai ver
que esses caras tentaram desanimar Neemias, tentaram fazer com que Neemias enxergasse as dificuldades, tentaram fazer com que Neemias tivesse certeza que ele não poderia, em hipótese alguma, reconstruir os muros, ou seja, devolver para aquele povo a força e a estabilidade. Deus nessa manhã quer devolver a você a força e a estabilidade que a tua família precisa para continuar caminhando na jornada da vida. Certa vez disseram: deixa ele reconstruir isso aí, mesmo se ele fizer, vai vir uma raposinha, dá um sopro e derruba tudo isso. Todas as vezes que Deus colocar um projeto no teu caminho, um projeto na tua vida, pode ter certeza que vai vir muitas situações para tentar desanimar você. Muitas dessas situações, palavras e ações podem vir inclusive de dentro da igreja. Não exija que ninguém compreenda com exatidão aquilo que Deus falou com você. Tem muito crente imaturo que quer que todo mundo compreenda com exatidão aquilo que Deus falou para ele. Se Deus falou para você, é para você. Se ninguém está entendendo, é simples, é porque Deus não falou com eles, Deus falou com você. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu, vai e continue. Mas ninguém está confiando, ninguém está acreditando. Problema dos outros, Deus falou com você, é você sozinho, então vá lá e faça. Para de esperar pelos outros, porque Deus falou com você. Neemias, motivado, extremamente motivado, ele vai para cima da situação, estabelece estratégia, e focado naquilo que ele queria, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das prováveis distrações. 1 Coríntios capítulo 7, verso 35, o apóstolo Paulo nos orienta acerca das distrações. Se existe algo que tem a capacidade de fazer com que nós não tenhamos êxito nos processos de reconstrução que envolve a nossa vida, são as distrações. Tem muita gente por aí distraído, e o inimigo ele sempre vai usar o plano da distração. Quando você estiver motivado, quando você estiver decidido, quando você estiver decidido para mudar algo dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu casamento, no teu relacionamento intrafamiliar, pode ter certeza que o inimigo vai tentar distrair você. O inimigo vai tentar distrair, o inimigo vai tentar confundir. A Bíblia diz que por 4 vezes, Sanbalat e Tobias chamaram Neemias. Neemias, desce aqui, a gente quer conversar contigo. Neemias, entendido, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Pensa que desistiu? A Bíblia vai dizer, pela 5ª vez, ele escreve uma carta: Neemias, vem aqui. Neemias responde do mesmo jeito: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. As distrações roubam aquilo que nós temos de mais importante. Esses dias, irmãos, tem uns 10 dias aproximadamente, uns 10 dias, eu não me recordo com exatidão se eu estava assistindo televisão ou se eu estava mexendo no celular.
Eu sei que era algo importante, era uma matéria, algo que eu considerava importante. E a Joana, minha filha, para quem sabe, Joana tem 2 anos e 4 meses. Joana queria brincar comigo. Subiu no meu colo, chamando minha atenção. Só que eu dei muita importância àquilo que eu estava assistindo. Eu não percebi que Joana estava com uma colher, tascou a colher na minha cara. Olha o meu óculos aqui, ó. Zoou meu óculos. Toda vez que eu olho para o meu óculos, eu lembro da colherada. Naquele momento, de uma forma muito simples. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu fiquei muito nervoso com a Joana. Fiquei muito nervoso com a Joana. Porque ela foi mal criada, porque ela tascou a colher na minha cara. Irmãos, Joana não foi mal criada. Ela só queria a minha atenção. Ela só queria a minha atenção. E eu estava considerando algo que eu nem lembro mais o que era, mais importante do que um momento com a minha filha. Confesso a vocês que Deus falou comigo rápido, e naquela mesma noite eu chamei ela, mesmo sem ela ter o pleno entendimento, olhei no olho dela e pedi perdão para ela. Acho que foi um dia de rede de mulheres, não sei, a Andréa teve, não sei, não lembro exatamente. Mas eu pedi perdão para Joana, porque eu me distraí diante daquilo que me dá força e estabilidade. Nós não podemos nos dar o luxo de perder ou permitir que aquilo que nós consideramos mais importante viva de qualquer jeito. Nós não podemos nos dar o luxo de perder a nossa família por distrações, de deixar de reconstruir os nossos muros por distrações, independente da distração que seja, até porque tudo vai passar, irmãos, tudo vai passar. Quantas pessoas estão se distraindo, por exemplo, com o trabalho? Trabalho é tão importante, a Bíblia diz que dignifica o homem, mas tudo passa, tudo passa, mas a tua família, os muros, precisam permanecer. Você não pode estar disposto a sacrificar os muros. Você não pode estar disposto a sacrificar a tua família por causa dos teus sonhos, por causa dos teus planos, por causa da correria da vida, por qualquer coisa que seja. Tudo precisa estar em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo a tua família, em terceiro lugar qualquer coisa. A igreja não pode estar em terceiro lugar. A igreja não pode estar acima da tua família, à frente da tua família.
Se você é casado, o teu casamento não pode estar acima do teu ministério. Não pode. Casou porque quis. Agora segura esse BO para o resto da tua vida. Nós precisamos proteger os nossos muros. E aí, diante do processo de reconstrução, todo aquele que é dependente de Deus recebe sabedoria de Deus, amém? Neemias entende que ele sofria constantes ameaças. O historiador judeu Flávio Josefo diz que Neemias praticamente não dormiu em todo esse tempo, porque ele vivia em constante vigilância. Flávio Josefo passa de uma forma como que Neemias, ele desmaiava de sono, quando o corpo já não aguentava mais, mas enquanto ele podia, ele não ia dormir, até a obra ficar pronta. Nós precisamos ser incansáveis na proteção dos nossos muros. Nós precisamos nos dedicar na proteção daquilo que nos dá força e estabilidade. Neemias diz para os homens, de forma estratégica: olha, vamos separar aqui as tribos, os grupos, cada um vai ser responsável por um trecho. E enquanto, contextualizando, você estiver com a colher de pedreiro na mão, na outra mão você precisa estar com uma arma. Na outra mão você precisa estar com uma arma. Tem muita gente que até tem uma boa intenção de reconstruir. Tem muita gente que é trabalhador, que gosta da obra, mas só lida com a obra com a colher de pedreiro, com a força humana, com o seu próprio braço. Neemias diz: olha, é com a colher de pedreiro e com a arma na outra mão. É com a colher de pedreiro e com a espada na outra mão. Porque se os inimigos vierem, nós estamos prontos para enfrentá-los. Irmãos, nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus. Tem muita gente caminhando no reino de Deus com a força do próprio braço. Mais cedo ou mais tarde você vai cansar. Mais cedo ou mais tarde um inimigo vai se levantar contra você. Mais cedo ou mais tarde você vai ser afrontado. E como se vence as afrontas? Como se vence as intenções malignas contra nós? É com colher de pedreiro? É com a força do nosso braço? Não! É com a espada. É com a arma. Crente tem que andar armado. Essa é a nossa arma, irmãos. Essa é a nossa espada. Não podemos deixar de lado a espada. Não podemos, por mais corajosos ou por mais valentes que nós sejamos, não podemos andar só na força do nosso braço, porque uma hora cansa. Agora, quando nós estamos com a arma na mão, com a espada na mão, nós estamos sempre prontos para vencer toda e qualquer batalha. Nós estaremos sempre prontos para vencer toda e qualquer guerra. Primeiro, você não se distrai, você valoriza aquilo que tem que ser valorizado. E segundo, você sempre vai estar vigilante.
sempre vai estar vigilante, sempre vai estar atento. Esteja atento, esteja atenta, esteja vigilante acerca daquilo que te dá força e estabilidade. Esteja atento acerca da sua família. Para concluir, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Esse texto é um dos textos que mais mexem comigo da Bíblia. Especificamente esse versículo. Eu fico viajando nesse versículo. E o que tem de tão rico aqui? Ou dependendo da visão, o que tem de tão pobre aqui? O apóstolo Paulo, aconselhando seu discípulo Timóteo e exaltando a fé de Timóteo, ele menciona a avó e a mãe de Timóteo. Cadê o pai? Onde está o homem? Atos capítulo 16 vai dizer que o pai de Timóteo era um gentio grego. Nós estamos vivendo dias em que muitos homens estão abrindo mão da sua paternidade. Homens que estão se distraindo, trabalhando demais, correndo demais, abandonando papéis que são estritamente do homem, e como consequência dessa ausência de paternidade, tem muito muro caído por aí, tem muita cidade derrotada, porque homens não trouxeram para suas famílias força e instabilidade. A ausência paterna é responsável pela destruição de famílias. A ausência paterna, mesmo que o pai esteja em casa, morando em casa, mas extremamente ausente. Homens, pais, deixem de ser coadjuvantes na relação familiar de vocês. Homens, pais, em hipótese alguma superior à mulher, mas nós precisamos assumir o protagonismo junto com as nossas esposas, não ficar às margens do conselho familiar, não ficar às margens da educação familiar. Ô Timóteo, a tua fé é extraordinária, você fez do mesmo jeito que a tua avó e a tua mãe. Que vergonha para o pai de Timóteo. Aonde estava o pai de Timóteo diante de toda essa conquista? Diante de toda essa fé?
por onde andava o pai de Timóteo. Graças a Deus que o exemplo é bom. É exemplo de muro erguido, Timóteo. Mas poderia aqui ser um exemplo de muro destruído. Eu quero que os homens vão para casa com essa pergunta: onde estava o pai de Timóteo? Se você encontrar uma resposta teológica, eu não estou nem aí para a tua resposta, quero nem saber, porque tem muita gente que se apega a coisas, a métodos, a explicações lógicas, quando os filhos muitas vezes só precisam de atenção para não dar uma colherada na sua cara. E quero concluir dizendo o seguinte: se for possível Deus usar alguém para dar uma colherada na tua cara, para sacudir você e fazer com que você não se distraia mais, e fazer com que você foque naquilo que realmente importa, pode ter certeza que Deus vai fazer. Não vai ser o inimigo, vai ser o próprio Deus usando alguma colher por aí. Fique de pé, por favor. Neemias reconstruiu em 52 dias aquilo que estava destruído há cerca de 120 anos. Neemias fez uma grande obra. Ninguém acreditava, mas Deus tinha colocado algo no coração dele. Irmãos, eu não sei com quem Deus está falando aqui, se é com todo mundo ou se é só com uma pessoa, não sei. Mas de uma coisa eu sei: se você buscar depender de Deus como Neemias dependeu, tudo aquilo que já foi destruído na tua vida será reerguido, e Deus vai usar a tua vida como instrumento de restauração. Ah, pastor, mas já passou tanto tempo, são tantos traumas, eu já recebi tanta oração na igreja, são tantas situações, pastor. Ah, eu sinceramente nem oro mais por isso. Eu vou tocando de qualquer jeito. Deus não quer que você toque de qualquer jeito. Deus não quer que você more na cidade com os muros de qualquer jeito. Ah, mas é uma brechinha pequenininha, pastor, sobrou só uma brechinha, eu lembro de vez em quando. Ah, isso me deixa triste, mas daqui a pouco passa. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus quer te dar motivação suficiente para você reconstruir os muros, para que você feche toda a brecha. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, independente da palavra que vier contra você, contra a tua casa, contra a tua família, Deus quer te dar motivação suficiente para você superar todas elas. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar, não vou me distrair. Enquanto eu estiver trabalhando, sim, com a minha força também, porque eu tenho responsabilidades, vou com a colherzinha de pedreiro,
vou com o meu intelecto, vou com a ciência humana, mas acima de tudo eu vou dependendo de Deus. Acima de tudo eu vou confiando em Deus. Acima de tudo eu vou com a espada. Acima de tudo eu vou com a arma. Acima de tudo eu vou com as escrituras. E serão elas, é a escritura sagrada, que vai me dar o aval, que vai me dar a certeza da vitória.